Fala, turma, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Mariano Miranda e hoje o assunto aqui promete muitos ensinamentos. Desirê, o que a gente vai falar sobre hoje? Nossa, muito feliz de estar aqui, Mariano, nesse nosso segundo episódio. Eu sou a Desirê Cury, né? Tem que apresentar, tem todo um esquema de podcast. E eu estou muito feliz de estar aqui e vamos estrear assim, né? Em alto nível. Fera. Eu ia falar outra coisa, mas não pode. Foda. P. Começa com P e acaba com A. Isso aí. Eu trouxe o currículo dele para eu poder ler para vocês o currículo do cara que a gente trouxe hoje. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade do Rio de Janeiro, possui pós-graduação em controle ambiental pela Universidade Belga de Ghent, realizou programas de desenvolvimento executivo na França, nos Estados Unidos, no MIT dos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, tem mais de 40 anos de experiência. Ele foi CEO da Vale, atuou por mais de 12 anos na Vale e depois mudou para a Europa, foi CEO de várias empresas no ramo de construção, no ramo industrial, e vai poder trazer para a gente muita informação sobre isso. Hoje ele atua como consultoria focada na reorganização, reestruturação empresarial, negociação de contratos, programa de redução de custos e processos para aquisição de empresas. É isso aí. Cansei, não arriscou no inglês não, né? Não, tinha muita coisa em inglês aqui, eu não falei não. Não falou não, né? E eu quero saber onde que eu escondo o meu currículo. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Com a gente. E o tema central, você é uma inspiração, tá, Luiz? Não é porque você está aqui na frente. Seja muito bem-vindo, Luiz. Nosso papo antes. Luiz Nepomuceno, seja muito bem-vindo. E a gente vai saber como superar a crise, né? E fazer um negócio lucrativo e de sucesso aqui. Essa é a ideia. Seja muito bem-vindo. Tá ótimo, prazer aqui estar com vocês, bater esse papo, né? A gente estava discutindo antes aqui, definir o seu negócio, né? Sim. E hoje o meu negócio é compartilhar conhecimento. Esse é o meu negócio. Bacana. A vida me deu muitas oportunidades, né? Uhum. Teve esforço? Teve, mas também teve muita sorte, estar no lugar certo, na hora certa, estar disponível. E eu tive muita oportunidade, foram 15 anos morando na Amazônia, 3 anos morando no Amapá. Muito tempo. E como diz, né, carreira raiz, né? Porque formei pela Rural do Rio, né? Uhum. E fiquei 3 anos no Amapá, na Serra do Navio, nem existe mais a mina lá. Uhum. 200 quilômetros de Macapá, 5 horas de trem. Uhum. Solteiro, ficava lá semana inteira trabalhando, até sábado. Nada é fácil nessa vida, não. Mas foi ali que estava nascendo o projeto Carajás, da Vale. Uhum. E aí, como eu tinha experiência na parte do meio ambiente e mineração, fui para a Vale. O pessoal ia lá recrutar. Né? E aí eu fui para a Vale. E aí foram mais 12 anos em Carajás, 3 no Amapá, 12 no Pará. E aprendi demais lá em Carajás. Né? Ali foi uma escola. E eu peguei ainda uma Vale, que era uma Vale menor do que é hoje, não é essa mega corporação que era a Vale, e teve uma diferença muito grande para mim e para os outros que estavam lá em Carajás, é que como a Vale era menor, era descentralizada. Uhum. E o que isso significa hoje, que essas mega corporações, está tudo no headquarter, no escritório central, está lá o jurídico, tá as compras, a parte toda de gestão, todo mundo fica no headquarter e fica a operação ali ralando no dia a dia. Na minha época era descentralizado. Então, a gente mandava muito em Carajás. Em Carajás eu cheguei até o posto de gerente geral na Vale. Uhum. Eu, como gerente geral na Vale, eu mandava demais. Eu tomava decisão, eu assinava, eu liberava verba, fazia isso daí, que quer dizer? Conhecimento. Aprendizado. Pegando esse seu gancho... Mas eu queria fazer uma pergunta antes, só para não fugir, porque é uma curiosidade minha. Quando você era jovem, assim, prestes a fazer a faculdade, porque vamos do início, né? Como é que você já tinha, assim, uma visão de onde você queria chegar, o caminho que você ia trilhar, ou você estava Zeca Pagodinho? Não, deixa a vida me levar. Eu sempre gostei de agronomia, né? Nunca imaginei que ia fazer carreira em mineração. Nunca me passou, aliás, não sabia nem direito o que era. Quando me ligaram para fazer da mina lá de manganês de Serra do Navio, para recuperação de talude.
eu estava não tinha nem formado ainda, estava no mês de formatura. Aí eu tive que ir no dicionário, porque não tinha Google. Eu fui no dicionário, saber o que era um talude. Fui aprender o que era um talude, porque eles queriam revegetar um talude. Então eu tinha que saber o que era um talude. E o que é talude, hein? Talude é aquela inclinação que você tem quando você faz a terraplanagem. Você faz o talude, que é aquela inclinação, depois vem a berma, depois vem o outro talude, e aí você vai dando estabilidade no declive que você tem. Entendi. E eu fui lá no dicionário para saber o que era, então não tinha ideia. A vida vai oportunizando as coisas para você. Mas tem que saber pegar, né? Porque você poder... Acho que é saber pegar e estar disponível de querer ir para o Amapá. Porque tinha um outro colega meu de turma que foi convidado na minha frente. E não aceitou. E não aceitou. E como é que ele está hoje? Aquelas curiosas. Ele, felizmente, ele faleceu, mas ele fez carreira no Serviço Público de Goiás. Eu costumo falar que a vida sempre me apresentou muitas portas, e a porta que me apresentava, eu sempre agarrei a oportunidade. Porque eu venho de uma família muito humilde, e fui buscando carreira, estive no serviço público, depois virei empresário, tudo nessa função, meio sem norte. Eu fui meio Zeca Pagodinho, levando a vida, mas eu fui sempre pegando oportunidade. Então, se você falasse comigo, vai para o Amapá, eu iria com certeza. Porque eu sabia que dali eu ia fazer alguma outra coisa, e isso assim até hoje. Se você me colocar dentro me der uma oportunidade que eu enxergue aquilo... Hoje, já com meus 40 anos, eu já tenho um pouco mais de noção do que eu quero. Mas com uns 25, 30, o que me apresentasse, eu seguiria, eu buscaria fazer o melhor, porque eu achava que isso era importante para eu mudar a minha vida. Então, isso que eu acho que é o negócio, né? Eu sempre acreditei, e acho que, lógico que a coisa mudou demais, mas, principalmente no início de carreira, o foco não é salário, não é dinheiro, é conhecimento. Eu digo para meus filhos, primeiro você tem que ter conhecimento. Você está vendendo o quê? Uma carreira é vender alguma coisa. Você vai me contratar, tenho 22 anos. Pô, não sei nada, cara. Quer dizer, o cara vai te contratar porque você já tem um bom nível, tem alguma base de escola, que não é também nada significativo. Então você tem que ralar primeiro. Aí quando você está com 2, 3, 4 anos, já sabe e-commerce, já sabe fazer uma contabilidade, já sabe um negócio. Aí você já começa a requisitar um salário melhor, porque você já está começando em outro nível. Você meio que direcionou seu filho, ele tinha esse nível de consciência? Não. Não, né? É difícil se direcionar, ainda menino hoje em dia, o volume de informação que a pessoa tem. Eu acho que na minha época, engenharia era na Federal. Não tinha essa faculdade, qualquer cidade média no Brasil, hoje tem uma universidade. Na minha época tinha que entrar para a Federal. Né? Foi o que eu entrei. Então hoje, eu acho até que a vida hoje é mais difícil. Porque pega um menino de 17, 18 anos que tem que fazer um Enem. Cara, a agronomia que eu fiz, hoje, tem engenharia ambiental, tem engenharia civil, tem engenharia não sei o quê. O cara tem 5, 7, 10 engenharia para escolher e faculdade em cada esquina. O que o cara vai fazer? O menino de 17, 18 anos que não conhece nada. Então, quando você não tem escolha, não é fácil de decidir. Eu entrei para um curso e de lá tinha uma série de ramificação e acabou que eu entrei numa ramificação que na época não existia, que era meio ambiente e mineração. E aí fiz carreira na Vale, comecei com meio ambiente, e o meio ambiente me abriu assim uma avenida no início da Vale, porque era o principal ponto da Vale, porque estava entrando na Amazônia naquela época. Tinha o Dr. Eliezer Batista, que era uma referência, né? E aí me deu uma exposição. A gente estava até conversando. Todo mundo que ia em Carajás tinha que visitar a área meio ambiente, nós tínhamos um parque zoobotânico. Então, visitava 5 minutos a mina e passava 2 horas no parque, vendo as árvores, vendo os bichos e tal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, assim, eu acabei, a parte do meio ambiente, acabei incorporando também, entre outras atividades, a parte de relações públicas, a parte institucional. Aí a gente recebia, não trabalhava. Eu trabalhava no final de semana direto, recebendo visitante. Eu recebia 11 chefes de Estado lá. Inclusive a Lady Di. Lady Di e o Príncipe Charles. Como é que foi? Tem essa história, né? Que você recebeu o Príncipe Charles, hoje o Rei Charles. Hoje o Rei Charles, né, mas não era Camila.
Não era Camilo, era a Lady Di. Então, tinha um upgrade ali. Ele fez o no size, né? Verdade. Verdade. Era muito mais simpática. Era. Mas tudo, né? Mas eles estiveram lá, entre eles, vários presidentes. Na época, o presidente brasileiro, o Sarney, e a Valéria Estatal. E o Sarney amava Carajás. Então, todo mundo que vinha no Brasil, todos os presidentes, ele queria mostrar uma empresa organizada, como é que funcionava. E Carajás é maravilhoso, né? O Carajás, se somar a área de Carajás com os índios e com as reservas que nós criamos lá, é mais de 1 milhão de hectares de floresta. É muito grande. Então, e é maravilhoso, com a fauna e tal, junto com a mineração. E aí o Sarney levava muita gente lá, depois o Fernando Henrique. Enfim, eu acho que foi um aprendizado essa parte. E aí depois de meio ambiente eu administrei o núcleo lá da Vale, a vila da Vale, a escola, o hospital, problema de social e tudo mais. Depois eu fui para a área de apoio operacional, aí foi jurídico, segurança, parte de gestão, economia, segurança do trabalho, sindicato. E outra coisa positiva que eu tive sorte também na Vale é que a Vale te oferece muita formação. Eu, por exemplo, era responsável também pelas relações trabalhistas em Carajás. Aí eu fiz um curso com os sindicalistas de São Paulo de como passar o dia inteiro sendo xingado Isso é um ofendido por um sindicalista e saber chegar num termo de negociação, porque é um acordo trabalhista. E você entender também que o sindicato precisa existir. Você imagina se não tivesse sindicato. Não, com certeza. Com o sindicato já tem absurdos de exploração do trabalhador. O sindicato é a relação do trabalho, né? Eles defendem, às vezes de uma forma errônea ou não bem feita, mas eles defendem. Eu defendi o capital. E o cara pedia as coisas dele e sempre chegava. Imagina se eu não tivesse. Você acha que a Vale ou outra empresa ia dar tanto benefício, tickets e não sei mais o que não tivesse na legislação? Porque tem uma pressão do outro lado e é para chegar num acordo. Como eu acho que o pessoal não é do nível que a gente gostaria que fosse, mas faz parte. Aí, pegando essa... Só, desculpa interrompendo, toda essa formação sua te deu, então, foi essa formação tua que te levou para a Europa? Porque aí, depois disso, você foi para a Europa. Não, até lá ainda tem muito... Tem muito caminho? Muito caminho. Aí aprendi relações trabalhistas, que era negociar um acordo anual e esse acordo anual dava uma estabilidade. Aprendi também como é que você mantinha um equilíbrio de tensão com o sindicato. Né? E aí aprendi também que isso daí vale para todas as relações de tensão, ou seja, tem coisas que nunca a tensão é zero. Então o segredo da relação é você manter uma tensão baixa e não deixar a coisa escalar. Ou seja, você tem que estar resolvendo os problemas do dia a dia do sindicato. Por exemplo, o restaurante não está muito bom. Começa a subir a tensão, porque o empregado não está satisfeito, aí vai no sindicato, ou seja, resolve o problema do restaurante e mantém a tensão. Aí o que eu fiz? Uma das coisas que eu trabalhava lá também era a relação com os índios. Os índios Xicrins e Caiapó. E ali, eles saíam da aldeia deles, pegavam os barcos e invadiam Carajás com frequência, com borduna, fechava clube, era tenso o negócio lá. Aí eu falei, se funciona para o sindicato, funciona para os vai índios. funcionar com os índios. Aí eu chamei a FUNAI, a FUNAI é o seguinte, para cada aldeia tem um antropólogo, carimbado, né? É meio viciante. Aí chamei a FUNAI, chamei o antropólogo, chamei os caciques, e aí em agosto eu sentava com essa turma toda lá em Carajás e falava, vamos fazer o acordo coletivo desse ano. Eu quero isso, eu quero um caminhão, eu quero... isso eu posso, aqui não dá... Puf, fazia um acordo, assinava os caciques, assinava... Isso não quer dizer que não passava o ano pedindo outras coisas, mas eu tinha um papel ali que, se eles fizessem alguma coisa de agressivo, eles estavam sem razão e não teriam o apoio da FUNAI, nem da antropóloga. E aí, consegui, no tempo que eu estava lá, uma estabilidade enorme. É legal entender, né? Pensar assim, isso que você falou aqui me deu uma chave. Tem situações que vão ter tensão.
E aí o que você tem que fazer é dosar essa tensão, Você não pode deixar a tensão tensão subir. Muito legal isso. E ainda vou te falar... Porque às vezes a gente busca assim, quero acabar o conflito. Às vezes o conflito faz parte do negócio. Normalmente sim. Né? E, Mariana, não tem como, nós seres humanos, né? E vou te falar uma coisa super importante. Aí tem o gráfico. Aí você tem o nível de tensão. Uhum. Aí vamos pegar o exemplo do restaurante. Uhum. Aí subiu tal, isso aqui, você não resolveu o negócio do restaurante. Aí daqui a pouco o transporte tá ruim, o ônibus velho, não sei o quê. Aí subiu, não sei o quê. Aí vai acumulando. E se você deixar ter uma greve, aí vai para greve, um xinga o outro, briga, não sei o quê. É lógico que você vai resolver, vai melhorar o ônibus, vai fazer isso, vai cantar, não sei o quê, vai entrar na justiça, aí vai cair. Mas aí, a coisa mais importante, não vai voltar para cá. Entendi. Isso que é o pior de tudo. Entendi. Você resolve o conflito, mas aquela tensão que estava aqui, que foi para ali, depois que ela não vai voltar para cá de novo, ela vai ficar aqui. Por quê? O cara te xingou, xingou o chefe numa greve, jogou uma pedra no ônibus, aí você marcou o empregado. A tensão não volta. E aí vale para tudo. Qualquer relação que você tenha na empresa, negócio, ela... Seria não perder o controle? Não pode deixar... O problema chegou, vamos resolver, porque ele cresce e te engole. Cresce, você pode... Não diria que te engole, mas figurativamente vai te dar um estresse enorme. E esse estresse não volta mais. Então, a maior preocupação que você tem que ter é vai resolvendo os problemas do dia a dia. Não deixa a coisa... crescer. E vou te falar, vale para o casal também. É verdade. O casal que se você não vai resolvendo os problemas do casal, vai dar uma briga no casal, um estresse, uma briga, vai para casa da mãe e tal, pode voltar. Mas fica um ressentimento, uma palavra ruim, um negócio. Não volta para aquele ponto mais. Então você tem que ir resolvendo. Isso é relações humanas. Vale para sindicato, vale para índio, vale para casal, vale para empresa, vale para o cliente. Se tiver uma briga com um cliente seu, não sei o quê, não vai voltar para aquela relação de confiança que tinha lá atrás. Então, o segredo é manter essa parte. E aí, nessa parte de Carajás, eu fui para gerente geral. Tudo que não era mina nem usina lá em Carajás estava sob a minha responsabilidade. Uhum. Helicóptero, segurança, trabalho empresarial, patrimonial, relações institucionais com os prefeitos. E aí, como eu tinha arregimentado essa bagagem toda, já no final, perto da privatização da Vale, me chamaram no Rio, o presidente da Vale, e disse, olha, o Fernando Henrique está querendo privatizar a Vale vai ser a joia da coroa do governo e tal, não sei o quê, mas nós temos um passivo enorme que nós temos que resolver até a privatização, que era a tal da Serra Pelada, que era da Vale, os garimpeiros se apropriaram, o governo militar desapropriou, pagou uma cubagem para a Vale, deixou os garimpeiros lá, quando acabou a cubagem, voltou o contrato para a Vale, a Serra Pelada. Só que os garimpeiros não deixaram a Vale voltar, por outros problemas. E aí eu fui para lá, liberar a Serra Pelada, meus últimos 2 anos. Coisa simples. Já com a mochila que você licença para os garimpeiros para deixar. Eles amavam a Vale, né? Imagina. Chegava com a camiseta da Vale e o pessoal jogava flor, né? Mas olha como é que é legal a experiência que você já tinha de dosar conflito com o sindicato, com os índios. Você conseguiu levar isso para um outro nível, que também era essa questão dos garimpeiros. Uma estratégia totalmente diferente, né? Eu tinha 2 jornalistas, eu tinha na minha sala, do lado tinham 2 jornalistas. E uma coisa muito grande a meu favor, que jornalista odeia garimpeiro, como eu também odeio. Né? E eu vivi o garimpo. O garimpo é a pior coisa que existe no mundo. Porque é um negócio que não respeita nada, não tem licenciamento ambiental, eles vão lá, desmontam tudo, a amálgama, a separação do ouro, da terra, da água, tem é feito por mercúrio, né? e aí eles lavam, cai no rio. Ou seja, eu não via graça, teve agora, no passado, o último governo, adorava garimpeiro, botar garimpeiro na terra indígena, ou seja, e outra coisa, o cara é um negócio isolado, individual, porque eu não divido meu barranco com você, eu tenho meu pedacinho, prostituição, não traz família,
Você não tem um ponto positivo Só para você, gera alguém defender degradação. garimpo. Só quem está ganhando algum dinheiro com garimpo. Porque fora isso, não tem uma justificativa. Não paga imposto. Uhum. O negócio, eu destruo tudo lá, arrebento a floresta. Quem que ganhou isso? O governo não ganhou, a população não ganhou, trouxe prostituição, briga, morte. Uhum. Ou seja, aí fui para lá, foi meu último trabalho. E aí, a partir desse momento, como prêmio, eu ganhei uma carreira executiva na Vale, né? Você conseguiu? Aí eu já fui para ser diretor de uma JV, uma joint venture da Vale com a Anglo-América, e aí de lá eu fui para uma outra área de minério de ferro, e aí eu recebi um convite para a França. Uhum. Me chamaram no Rio de novo, porque aí eu tinha uma vez que a direção da Vale tinha me chamado para o Rio, eu fui parar na Serra Pelada, né? Uhum. Aí me chamaram de novo, eu falei, Outra roubada. outra roubada. Aí cheguei E não foi uma roubada, imagino. mais ou menos. Aí cheguei lá, não temos um convite para você, estamos analisando, tá aqui no Banco Talento da Vale, que te propôs para você ir para Dunkerque, na França, no lado da França, Uhum. na Europa. Uhum. Aí eu falei, eu não falo francês. Uma vaga na Europa, na França. E aí vocês me acharam lá, e agora sou eu que vou para lá, não sei o que eu... Não, Qual que era a roubada? qual a oportunidade? Eu tô... Tinha alguma coisa escondida aí. Aí não, vai lá, a empresa está um pouco problemática, mas acho que você vai dar conta e tal, não sei o quê. E aí, pô, não tinha como negar de oportunidade dessa. Aí fui ser presidente de uma empresa de ferro liga lá, e aí quando eu cheguei lá eu entendi por que tinham me chamado, né? Uhum. A empresa estava pré-alimentar, estava brigada com o sócio lá, que era a siderurgia. Cheguei lá na parte do forno, jogava todo o resíduo do forno na atmosfera. O negócio estava um caos, né? Uhum. E nos primeiros 3 meses, eu passava das 8 ao meio-dia fazendo um curso intensivo de francês, e aí almoçava e ia para a fábrica. Uhum. Aí com 3 meses, que eu já estava conseguindo me comunicar lá, larguei gramática, larguei tudo e saí no meio da fábrica fazendo discurso em francês e tal. Uhum. E a gente conseguiu ajeitar lá a planta, fomos resolvendo os problemas, tive muito apoio da Vale também. E aí, nesse inteirinho aí, a gente comprou mais uma empresa na Noruega. Aí fiquei administrando 2 empresas, uma na França e uma na Noruega. Aí já foi um trabalho, depois que resolvi os problemas, um trabalho mais sofisticado, de relação com os clientes, de venda, viajei muito, participando de fóruns de alto nível. Aí saiu daquelas aventuras, assim, e aprendizado muito grande. Foram 6 anos lá. Uhum. Aí também não queria ficar na Europa, porque o brasileiro tem uma visão diferente de lá fora. A gente tem que entender que nós, aqui no Brasil, nós somos diferentes da América Latina. Uhum. Primeiro, porque a colonização espanhola foi sanguinária. Uhum. Não tem nenhum amor, nenhum apego pelo que aconteceu com os espanhóis. Porque os espanhóis, os caras foram matando tanto que o Bolívar veio... Foi uma guerra sangrenta a história de Bolívar, né? Para a libertação dos países. E nós não. Nós, amigo do rei. Como é que é a independência do Brasil? Pai e o filho, olha, vai ali, puxa um cavalo, puxa uma espada, grita... Eu fico lá, você fica aqui. Independência ou morte. Ninguém... O único que morreu foi Tiradentes. O resto, todo mundo se ajeitou. E aí, nós, no Brasil, temos uma cultura que tudo de bom está na Europa. Desde lá de trás da colonização portuguesa, os reis estavam onde? Na Europa. A rainha estava na Europa. A corte estava na Europa. A melhor educação estava na Europa. E nós temos isso. Eu vivi isso muito lá. Eu via que o brasileiro não tem cultura de internacionalização. Ele é colonizador, nós fomos colonizados. Uhum. Você conversa com um inglês, os caras nasceram por colonizar. O cara metia ia para a caravela, pegou a Índia, pegou a África, pegou a Austrália, pegou tudo lá e dominou. França, bem Portugal, mas tem espírito colonizador. Para negócio faz uma diferença enorme. Então, o brasileiro vai chegar lá, com raras exceções, já de orelha baixa. Olha, vou falar com o rei, com a rainha, com o conde.
Então, achar que ficar expatriado, morar lá fora, é bom negócio. Vê, a maioria dos brasileiros estão nos Estados Unidos. É lavador de prato, é motorista de táxi, é não sei mais o que. Eu penso, não, o Brasil ele a gente tem eles falam, né, que é Baixa autoestima. baixa autoestima, se sente, meio vira-lata, não que vira-lata seja ruim, mas tem essa questão. O Brasil é o país que a gente tem, né, as condições climáticas que a gente tem, o povo que a gente tem, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente tem muita dificuldade empresarial. E você sentia essa diferença do que você geriu lá, como você foi gestor aqui e foi gestor na Europa. Quais foram as principais diferenças que você viu? Eu acho que a Europa tem o particular de outros países, como os Estados Unidos, é que como são vários países muito pertinho, eu trabalhava na França. Eu morava a 7 quilômetros da fronteira, não existe fronteira, mas da linha que divide a França com a Bélgica. Então são muitos países e ali cada país é uma cultura diferente. Então quando eu ia vender produtos na Inglaterra, era uma coisa, e vendia para uma empresa indiana, era outra coisa. O cara era sanguinário, né? Chegava lá, esse trimestre não vou comprar nada de você. Como? Meu estoque. Tá contratado? Meu estoque, não. Outro, baixa outro. Caraca. Que eu vou comprar do outro. Aí quando você conversava com um alemão, já era um outro padrão, o cara respeitava mais os negócios. Aí quando você ia, eu tinha um cliente na Espanha, era um divertimento, ficar tomando vinho, coisa menos se falava era negócio. Eu tinha muito cliente no leste europeu, também um povo super ótimo de trabalhar. Polonês, eslovaco. São alegres. São alegres e bebem. Muita vodka já? Ali já começa a vodka ali. Não é bom, igual você, no Clube do Uísque. Ali Assina tudo. Eles depois. têm uma cachaçinha deles que vem de uma cerejinha e tal. O negócio ali é 60% de álcool ali. Nossa. Se você não beber, não faz negócio. Tem que entrar no risco. Mas é um pessoal ótimo de tratar, fácil de resolver e tal. E eu ia todo mês na Noruega. O norueguês também, bem fácil de tratar, o pessoal padrão excelente. E o francês que morava lá já é um povo mais complicado. São educados e tal, não tem problema, mas já é um outro tipo, é um latino, assim, primo latino, assim, meio rebuscado, e eles são muito na deles, e eu acho que até 1950 eles eram a língua do mundo, né? A língua mundial. Perderam isso. E aí tem 100 anos de briga com a Inglaterra. E queimaram a Joana d'Arc, os ingleses, né? Botaram na fogueira. Então, ele não gosta de inglês, da língua inglesa, não gosta de ficar falando. Os únicos franceses que falam bem inglês são os que saíram da França. Quando o francês fala bem inglês fluente, é porque ele saiu. Quem mora lá, os meus filhos, eu vi o caderno de inglês deles, a pergunta era em francês e ele tinha que responder em inglês. Quer dizer, não valoriza a pedagogia para aprender. Mas acho que o que mais trouxe é que é multicultural. Que ninguém está certo e ninguém está errado. Ou seja, a gente tem aqui no cérebro nosso um tipo de cultura. Eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil querer falar do regime da China, do Oriente Médio. Não dá, porque não dá nem para conversar. Mesmo na Europa, na França o cara faz isso. Aí o brasileiro gosta de uma fofoca, né? Chega lá e, lá, você viu? O cara não toma banho, o outro lá, não sei o quê. Como tomar banho 2 vezes por dia fosse assim, todo mundo tem água à vontade e tal, não sei o quê. Então, você aprende que é multicultural, que ninguém é dono da verdade. Por exemplo, Luiz, uma dúvida. Comportamento. Então, cada um tem um tipo de comportamento, um tipo de perfil. Em relação à legislação, as leis que regem, tem as particularidades? É mais fácil lá do que aqui no Brasil? Como é que é isso? Eu acho que quanto mais desenvolvido o povo, mais fácil é de tratar, porque as leis fazem mais lógica, né? Quanto mais subdesenvolvido, mais enrolado é o negócio, porque tem interesse que as coisas não sejam claras, né? De tudo que eu vi, você fala assim, qual é o estágio mais avançado da humanidade? São os países nórdicos. Os nórdicos.
Suécia, Dinamarca, Noruega. Finlândia. Finlândia é o top. Finlândia eles falam, né? O DH é um dos melhor. Mas Eu tive na Finlândia, né? E é tudo muito parecido, é o mesmo padrão de vida, o mesmo nível, é muito diferente. É o resultado de muito educação, diferente. né? Ali para mim o padrão, assim, o que a humanidade, o máximo que a humanidade consegue evoluindo e instruindo é os países nórdicos. Eles dizem, a gente faz quem lida muito com gestão pública fala, você vê que se um país é rico, não se cada cidadão pode ter um carro importado, mas né, se cada pobre pode ter um carro importado, mas se os ricos andam de ônibus. Se os ricos andam de ônibus, o país é rico. O primeiro-ministro desses países vai de metrô, vai de bicicleta. Esse é um país rico. Não é rico, é educação. É educação. Aí eu discuti política. Que é uma riqueza. É a distribuição de renda. Perfeito. Né? Bolsa Família aqui. Eu nunca vi só o índice de controle de Bolsa Família aumentar. Nós estamos cada vez piorando. Porque cada vez tem mais gente para se sustentar. Como é que divide renda? Você pega o menino, põe numa escola 8 horas por dia, com alimentação, vai da educação, vai da formação técnica ou universitária de boa qualidade. Aí o cara vai arrumar um emprego que não vai ser de R$ 1.600, vai ser de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil, de 10 mil, de 20 mil. E aí vai estar distribuindo a renda para aquele que é lá do Nordeste, tal, não sei o quê. Mas nós abandonamos isso de educação aqui no Brasil há décadas. Então, o resto tudo é consequência. Então, isso reflete na economia, nos negócios, em tudo, né? Então, acho que na Europa, tem que respeitar. E mesmo aqui no Brasil, tem diferenças até regionais. Esse ambiente de negócio, tem que entender que cada um tem um jeito de pensar. Isso facilita muito você chegar a alguma negociação. Né? E pragmático, né? Isso aí é um outro ponto que lá é mais protestante. E o protestante é muito mais pragmático na vida, em tudo, do que os países católicos iguais ao nosso. O tanto de enrolado que latino é católico. Né? Porque qual é a diferença? Protestante. Lutero ia lá, ensinava o cara, alfabetizava a população para o cara entender, ler a Bíblia e entender. O católico não, o jesuíta vinha, lia a Bíblia para você e te dava interpretação. Olha, Jesus quis falar aquilo. Do que você lê e falar, não, olha, eu acho que Jesus tentou falar aquela outra coisa. Então, e outro ponto principal também lá da Europa para cá. O protestante valoriza o trabalho. O cara viu, o trabalho é o maior bem que a pessoa pode ter. Aqui, abre o Facebook sexta-feira. Sextou! Segunda-feira! Meu Deus! Agora vou ter um treco, vai começar tudo de novo. Quer dizer, nós não valorizamos o trabalho. Então, isso também já é uma dificuldade de desenvolvimento, porque é cultural. Perfeito. Mas o que vão fazer? Não vão conseguir mudar mais isso. Então, nós temos que conviver com isso. Hoje, depois que você pegou toda essa sua experiência, hoje, né, tá lendo seu currículo, você presta consultoria, é conselheiro, focado para a reestruturação de empresas. Hoje, o seu trabalho ele é de que forma? Qual que é o objetivo dele hoje? Mas, só completando o raciocínio, aí voltei da Europa, aí fiquei mais 2 anos aqui, assumi a presidência de uma subsidiária da Vale, depois saí da Vale, e aí passei por outras empresas fora da Vale. Porque uma meta que eu coloquei para mim, porque na Vale você é muito protegido. Você presidente da Vale de subsidiária, você tem um advogado no headquarter, você tem isso, a Vale resolve tudo. Financeiro, precisa de caixa, não precisa preocupar e tal. Aí quando você sai da Vale, tem vida inteligente, mas o aprendizado é muito maior. Né? O executivo na Vale é muito bom, mas o executivo passou da Vale, mas que saiu para o mercado, fica ainda melhor. Então, fui presidente de uma empresa chinesa, fui presidente de uma empresa australiana, e depois disso, eu virei a minha carreira para compartilhar o conhecimento. E a melhor forma que eu achei era de conselhos de administração ou consultivos. Né? E acabei, mesmo trabalhando em uma Vale, empresa muito grande, depois outras empresas menores, mais listadas e tal,
eu entrei sem querer, mas as oportunidades foram aparecendo, para empresas familiares. Uhum. E achei um universo assim, super interessante. E não é só reestruturação. Você vai orientando os donos. Mas olha, Luiz, olha o seu background. O rei de mediação de conflito. Para sucessão familiar É ótimo. Porque, né? Começa já, você entra já administrando conflito. Cada família é um universo diferente, né? E o que eu acho que a gente estava discutindo antes, é você entender a empresa familiar. Às vezes ela pode ter 40 anos, mas às vezes a empresa não entende o seu negócio. Uhum. E hoje em dia, a empresa que tem 40 anos não tem nenhuma garantia que vai ter mais 40. Porque a coisa mudou tanto, é tão rápido. Às vezes o cara está fazendo um negócio que hoje o consumidor dele, o cliente, já compra na internet. Né? Uhum. Então, e a água subindo, igual o sapo para a água. Você vai esquentando a água, o sapo fica lá até cozinhar. Mas se jogar o sapo na água quente, fervendo, ele vai pular. Uhum. Então, tem muita empresa que fica ali cozinhando e tal, e não entendendo. Nesses 10 anos que eu estou trabalhando com empresas na parte consultiva, orientando, participando das decisões, estando lá todo mês, você explicar qual é o negócio. O que eu gosto de fazer, que eu recomendo, não é obrigatório, mas fazendo tem mais chance de dar certo que não fazendo, é o tal do planejamento estratégico. Uhum. Né? Aí o pessoal, planejamento estratégico, negócio sofisticado. Isso daí você faz um dia e meio. Aqui em Minas, chama assim, oncotô, oncovô. Oncovô. Você tem que criar sua viagem. Né? Você está montando um negócio, você já tem um negócio. Mas por onde é que você vai nos próximos 5 anos? E a maioria das pessoas fica brigando com o como. Ou seja, eu estou fazendo isso, eu estou pegando o marketing, eu estou fazendo isso. Mas por que você está pegando o marketing? Para onde é que você quer? Oncovô. Onde que você quer ir? Eu vou me internacionalizar, eu vou vender Você tem estrutura, você fala inglês, você tem euros, como é que você vai fazer? Para que você vai internacionalizar? Você participa do planejamento estratégico das empresas que você está inserido? Normalmente eu tenho experiência, eu tenho as ferramentas, né? Um dia e meio. E o interessante é que eu venho com a ferramenta. A ferramenta tira da cabeça de quem sabe o que eles querem. Só organiza as ideias deles que eles não conseguem entender a forma organizada de buscar. Aí eu vou explicar, olha, talvez isso por aqui não é, isso não é o que, isso é como fazer, você tem que definir o que. E a gente vai primeiro definindo o que. E aí depois a gente vai definindo aonde que você está no mercado. Quais são. Quem é importante na sua empresa? Uhum. Aí eu trabalhei já numa empresa. Mas uma dúvida, você reúne os stakeholders para planejar Poncovô. Aí faz um toró de parpite. Exatamente. E aí o papel aceita tudo, certo? E aí como é que é o acompanhamento da implementação? Mas ainda estressando um pouco a parte do planejamento. A Desirê trouxe agora um novo. É um oncotô, um covô e um toró de parpite. Isso, que é o brainstorm, né? É o brainstorm meninês. Excelente. Muito bom. Além dos acionistas, já é uma empresa muito sofisticada, mas quando você pega uma empresa menor, até os principais gerentes ou executivos. Né? E aí você organiza. Aí uma das coisas que importante é conhecer o negócio. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei 6 anos de bens de capital para óleo e gás. Quando eu cheguei lá, a empresa faturava uns 80, 100 milhões de reais e vendia para a Petrobras, para fornecedores da Petrobras, um equipamento de 120 toneladas, vendia quilo, 12 reais o quilo, 10 reais o quilo. Uhum. Né? E aí tinha um presidente lá, estava profissionalizada já, a família estava no conselho, vendia aquilo ali
um preço muito baixo, e o presidente era um cara assim, com um perfil desenvolvimentista, querendo crescer a empresa e tal, e com um foco muito grande em agregar valor. Aí, um discurso que fazia sentido. Bom, vendendo a 13, eu tenho que agregar valor, não posso vender aquela máquina. Aí, no planejamento estratégico, foi um dia e pouco. Até hoje, eles nunca mais esqueceram esse um dia e pouco que nós ficamos juntos. Abrimos. O que é o nosso negócio? Bens de capital. É uma indústria madura. Qual é o foco quem é o cara mais importante de uma indústria madura? É a excelência operacional, é o gerente de fábrica. E qual é o nosso principal ponto? É custo. Se eu vendo a 13, eu tenho que ter um custo de 10, de 8, de 9, de 7. Aí falou, pô, o que eu estou fazendo em agregar valor? Um baita num departamento de engenharia industrial, gente ganhando uma fortuna. Se meu negócio é custo. Aí, pagando essa turma toda aqui, o que eu estou fazendo? Aumentando meu custo do quilo. Pô, assim, na hora caiu a ficha. Olha a besteira que nós estamos fazendo, nós estamos inviabilizando, a gente não ganha concorrência, porque eu tenho toda uma estrutura pesada, eu tenho que ter uma estrutura enxuta, uma excelência operacional, botar robô, automatizar a minha produção para baixar custo. Resumo da ópera. Fechamos toda a área de engenharia industrial, mandamos todo mundo embora. Viramos tudo para custo. Isso foi em 2018, 2019. Até eu tive lá semana passada. Estou faturando 400, 500 milhões. Super bem. Padrão de segurança top. Já estão uns 5 ou 6 anos sem acidente. Excelência operacional. Abriram uma outra linha de solda. Tudo automatizado. Por quê? Porque não estavam entendendo o negócio. Iam quebrar. E essa ideia ela serve para grandes empresas e também para pequenas, né? Médias empresas. Claro, não, serve para. Você tem que saber o qualquer custo. Negócio, né? Tem que saber o seu business, o seu core business, tem que entender o custo e trabalhar para oferecer um bom serviço. A Apple. Quem é o cara mais importante da Apple? Não é excelência operacional. Fazer um celular top. Não é. Quem é o cara da Apple? Que é o rei, o astro da Apple? É o cara de desenvolvimento. Que lançou o Apple 15, o iPhone 15, o 16, o 20, 22. É esse cara que é importante. Fazer o celular é a coisa mais fácil. Até que eles terceirizam para na China. Na China. Então, você tem que saber quem é importante, para quem que você tem que dar valor, para quem que tem que pagar bem. Aí, daqui a pouco, você está pagando bem para o cara chinês que está fazendo um iPhone que não quebra. Pô, não quebrar é obrigação. Agora, desenvolver, e depois do Apple, do iPhone 15, o que vai ter? Não vai ter um negócio assim, que vai ficar na pele, que não sei mais. Esses caras que tem que estar. Mas olha só, para você chegar nesse ponto, eu gosto de uma frase de Jung, muito boa. Para que a árvore alcance o céu, a raiz tem que se estender ao inferno. Obviamente, Jung falava da psique humana, né? Do inconsciente. Eu trago para a vida do negócio. Se você não tiver uma dor, se você não pisar no inferno, você não sai da zona de conforto. Você não junta as pessoas para o toró de parpite, para que fora da operação você vislumbre um caminho, e que seria o caminho inerente ao seu negócio, mas que você está cego. Você tem que ter a dor, tem que faltar dinheiro, a empresa não está bem. Quando você está bem de saúde, isso aqui é uma festa, cara. Ninguém vai pedir apoio, terapia, isso aqui, você não está com algum problema. Então tem que ter uma dor. E o que eu aprendi dessa minha nova carreira aí de 10 anos de conselho, é que o negócio não é vendável. Quer dizer, está com problema, eu não consigo chegar para ela, vamos montar um conselho, vamos fazer isso. Se ela não está com a dor, não adianta. Ela não tem maturidade para dividir. Às vezes o dono manda. E eu tive uma empresa lá que eu cheguei a conversar, fiz até proposta, mas um negócio assim que estava todo mundo bem. O cara tinha um pai, os meninos estavam bem conformados, mas aí a irmã ganhava já uma grana da empresa, não fazia nada. Estava todo mundo. Não bem. Tinha dor assim, a empresa não estava quebrando, então não precisava melhorar. Se vai quebrar amanhã, aí vem a dor e aí você toma os problemas. E vou passar para vocês um ponto interessante que eu aprendi das empresas que eu reestruturei.
E é difícil ter sucesso na reestruturação. Reestruturar se reestrutura, mas a sustentabilidade da reestruturação é a coisa mais difícil. Por quê? Eu fui presidente da empresa australiana, né? E um grupo de investidores achou uma mina excepcional de níquel sulfetato na Bahia. E aí eram os caras que achavam essas minas, abriam capital na bolsa, realizavam uma grana e saía fora. A mina era tão boa, um produto tão especial, que hoje é para bateria de carro, que eles resolveram tocar o negócio para frente. Aí, pô, sem experiência nenhuma, resolveram tocar um projeto de $1 bilhão aqui na Bahia. Roubaram os caras de tudo que é jeito. Fizeram. E eles não tinham expertise. Aí chegaram a quebrar entre aspas, né? Fizeram 2 recapitalizações, né? Que quebraram, diluíram os acionistas. E aí, não, vamos pegar um executivo brasileiro. Aí foi recrutado pelo escritório Red Hunter de recrutamento, fui lá e fui fazer a reestruturação. Um negócio assim, básico, de abrir uma mina corretamente, organizar, não tinha parte financeira, botava um software para gerir a empresa, blá, 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 blá. Resumindo, no período de 2 anos, porra, chegamos nos padrões que estavam exigidos do IPO, chegamos, a coisa estava funcionando, a empresa super estruturada, a empresa estava top, pronta para crescer. Aí é que eu falo, é que eu faço essa analogia. Você está com seu parente, a sua mãe, no hospital, mal. Foi para o CTI. Quando a sua mãe está mal, você só quer salvar a sua mãe. Aí você contrata o médico CTIsta. Existe um médico especializado em idoso no CTI. Que faltou na época da pandemia, inclusive. Então, você contrata um CTIsta. Aí você chega para o médico e fala, meu amigo, quanto que é? Faz o que você precisar, salva a vida da minha mãe e tal. E você não quer dar palpite na vida do cara. Ele faz os exames que ele quiser. Então, aí sua mãe vai melhorando, ele vai tratando, vai melhorando, daí ele sai do CTI e vai para o quarto. Já começa a recuperar. Aí o que acontece? Você chega para o médico fala, agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer ela, tem que ir lá para um lugar arejado. Aí, não, agora é minha mãe. Deixa que eu estou acostumado a tomar conta. Aí pega a mãe e leva para a mesma casa, que tem mofo, que tem sombra, que tem todas as propriedades que levaram ela a adoecer. Perfeito. Tem de analogia. E é o que acontece na empresa. O que eles pegaram? Aí, não, tá 2 anos, chega, não, Luiz, obrigado, pô, você fez um excelente trabalho. Agora nós vamos cuidar da nossa mãe com carinho, porque agora a gente... Eles não introjetaram as mudanças? É porque eles não entendem de como é que as mudanças foram feitas. E eu não estou citando esse caso particular, não. Eu já vivi outros iguais. Eu adoro percentual, em termos percentuais. Quando você entra numa empresa para reestruturar, qual continua com a mãe em lugar arejado e qual mantém a mãe no mofo? Vou te falar o seguinte, se não mudar os filhos, 100% vai dar problema de novo. Profissionalizar então, botar... Tem que trocar gestores. Quem levou a mãe para o CTI. Não adianta você recuperar e os mesmos que levaram a mãe para o CTI ficarem lá tomando conta da mãe. Tem que botar uma outra turma. E foi o que eu tentei fazer lá conseguir investidores e tal. Os caras não aceitaram. Falaram, não, agora nós vamos tocar de novo. Resultado. Passou mais 1 ano e pouco, quebrou 2 vezes. E aí veio um outro, comprou na Bacia das Almas. E hoje está valendo 1 bilhão. Por quê? Tem que trocar. Não pode botar oxigenar. o mesmo. Não pode botar a mesma turma que deu o problema. Porque essa turma, na hora que a mãe do CTI, eles ficam caladinhos. Eu ia lá, apresentava os números. Olha, eu vou fazer isso. Cheio de e-mails, cheio de coisa, elogiando e tal. Na hora que o negócio estava 2.000 toneladas, tudo dentro dos padrões. Aí, agora... Aí trouxeram um australiano lá de Sydney, e aí botaram um menino lá, aí saíram demitindo todo o pessoal de manutenção para cortar custo, aí os caminhões começaram a parar. É um negócio assim, básico, né? Então, meu aprendizado reestruturou, e aí o mesmo pessoal que levou ao problema continua, 100% de chance que vai dar problema de novo. Aí você tem que reestruturar, troco todo o comando, agora vou ter outro conselho, né? E aí a coisa vai.
Uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente como que a gente consegue, pensando agora assim, né, porque a ideia aqui é como é que uma empresa que está em crise consegue voltar a ter sucesso. Aí você já está dando vários caminhos. É entender o que ela quer fazer, encontrar qual é a pessoa principal, é, entender o do negócio, reduzir custo. Aí tem esse pós, que é implantar a governança. Como é que uma empresa, quais são os primeiros passos que a empresa precisa para implantar uma governança, um conselho? O que você indicaria para as empresas? E qual o impacto dessa governança para o sucesso, para a saúde da empresa? Só fazendo um parênteses, antes, para a gente acabar de discutir a parte da estruturação, é que o que eu aprendi nas estruturações, nós fizemos uma grande na área de manganês da Vale, para você fazer uma estruturação, não é cortando cafezinho, não é cortando pessoal, você tem que mudar a forma de fazer. Você tem que entender qual é o seu negócio. E depois que entender o seu negócio, você tem que mudar a forma de fazer. Então, antes de falar da governança, eu vou dar esse parênteses que eu acho que ele é bem instrutivo. O manganês da Vale tem a mina de manganês, só que o manganês minério não vai direto na cearia. Você precisa transformar ele numa pedra, reduzir o carbono, fazer um ferro-liga de manganês, que tem vários tipos de ferro-liga para cada tipo de aço, e vender. O que você vende de manganês para a siderurgia é a pedra, é o ferro-liga. E para cada aço tem um ferro-liga diferente, um carbono diferente, um nível de manganês diferente. E sem o manganês, o aço quebra. Então, tá seu carro ali, se não levou o manganês, vai bater, vai quebrar o aço. Então, tinha um foco enorme de atender o cliente. Quando eu vim da Europa para reestruturar o manganês, se eu não me engano, nós tínhamos 36 tipos de liga. 36 tipos de liga, você imagina no volume de estoque em várias plantas diferentes que eu tinha que tratar. Eu tenho que ter igual cozinhar, tinha que ter um pouquinho de açúcar, um pouquinho de ovo, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, para 30 e tantos tipos diferentes de produtos. Então, se eu mantivesse o mesmo modelo e cortasse custo, ia renegociar com o fornecedor do ovo, do açúcar, não ia resolver o problema, porque eu ia cortar aqui 5%, 10%, a empresa estava quebrando. O que nós tivemos que fazer? Vamos rever toda a estrutura. Eu não tenho condição de fazer 30 e poucos. Meu negócio não suporta. Resumindo, nós passamos para 8 produtos só. Nesse processo, cadê o cliente? Vou dar um caso. A gente fornecia uma liga lá em Minas Gerais para a Valurec. Era baixíssimo carbono. Era uma liga que a Vale não sabia fazer. Pegava o forno lá de Ouro Preto, botava lá para fazer, queimava as mangueiras. O forno não era para fazer aquilo, mas tinha que fazer, porque há décadas tinha que atender a Valorec. 4 mil toneladas. Era uma micharia, Vale produzir 200 mil toneladas. E bagunçava o forno, aumentava custo, aí eu tinha que virar depois, para manutenção e tal. Pô, nessa lista dos 38 que a gente foi cortando e tal, falei, não, esse produto vai ter que sair. Aí o comercial, não pode, faz aquele escândalo todo. Vai lá na Valorec com educação. Fala pro cara que nós não temos uma condição, que nós estamos passando um período difícil, então nós não vamos fazer. E eu estou até curioso para saber o que eles vão fazer, porque 4 mil toneladas, vão importar esse negócio, botar num navio, chegar em Vitória, botar num trem, porque eles estão lá em Minas. Mas se eles quiserem fazer, que façam, mas nós não vamos quebrar para fazer isso. Aí fomos lá. O comercial foi lá avisar, dar um prazo para a gente poder parar de fazer. Sabe o que aconteceu? Ninguém da Valorec sabia por que tinha que fazer essa liga. Alguém que aposentou escreveu isso no livro deles lá, que a liga tinha que ser daquele jeito, sei lá, para algum aço que eles faziam na época, e ficou. E a gente gastando dinheiro para atender o cliente. E nem ele mesmo precisava. Era perguntar, era entender. Mas por que veio a dúvida? Porque você tem, para reestruturar, você tem que mudar a forma de fazer o seu negócio, você tem que se reinventar. Então, não adianta lá, você acaba reestruturar uma empresa de roupa para criança. Não adianta, você tem que entender o seu negócio, ver que
Não existe alguém fazendo roupa de criança. A gente já discutiu isso. Qual é o seu negócio? Meu negócio é transformar a criança mais alegre. Então você tem que entender o seu negócio. Aí você vai entender aonde que você tem que entrar, aonde você pode terceirizar, aonde que você não precisa estar. Isso eu tive uma ideia lá na Magnesita, que faz refratário para siderurgia. Não consegui implantar, porque a coisa mudou e tal. Mas eu tinha uma ideia. Eles têm uma fábrica enorme ali em Minas. Faz um tijolo que vai no interior do forno para aguentar aquelas altas temperaturas para fazer o aço. A minha ideia da Magnesita era, eu não quero fazer tijolo. Eu ponho um ariano para fazer tijolo. Eu queria ter a fórmula do tijolo. E entregava num saquinho para o cara fazer o tijolo lá fora. Não consegui levar para frente isso. Mas era um modelo, porque meu negócio não é fazer tijolo, meu negócio era tecnologia do tijolo. Vou ter que atrapalhar sua governança ainda para puxar um gancho até que a gente estava conversando hoje. Você não vende um produto, você vende uma experiência, um desejo, seria isso. E você tem que identificar essa persona, que vai ser o seu consumidor. Isso tudo, pós-pandemia, mudou bastante, né? Porque mudou canal, houve rupturas de... O que isso agilizou? A pessoa ter que se reinventar? Olha, eu tenho um outro foco da pandemia. O mundo hoje está tão interligado, você vê essas guerras todas, pandemia, vírus lá da China, olha, 2 anos, todo mundo trancado dentro de casa. Acho que foi no século passado que teve um negócio parecido com esse. Então, quem tem que fazer o dever de casa é a empresa. Porque isso vai ter. Em 2008, eu estava lá na Magnesita, que teve o subprime, eu vi gente da Faria Lima, assim, cara pesado, maior fundo do Brasil, me disse na cara que os Estados Unidos ia quebrar. E na hora, você até acreditava que o negócio de subprime ali, que o negócio ia fechar. Então, subprime, é pandemia. Aí a OTAN e os Estados Unidos querem puxar a Ucrânia para dentro, aí a Rússia vai lá, corta o gás, guerra, aí o outro vai lá, a Israel quer fazer um acordo com a Arábia Saudita, aí os outros lá vão lá para quebrar o acordo. Tem pandemia, tem guerra, isso agora, do jeito que está, todo mundo interligado, vai fazer parte. Daqui a 3 meses, antes era ciclo de 5 anos, você tinha uma crise, agora a crise é agarrada uma na outra, não vai ter mais período de estabilidade de 3 anos, o mundo todo crescendo, que beleza, não existe mais isso. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu dever de casa na sua empresa, a sua empresa tem que estar preparada para enfrentar os desafios. Que dever de casa é esse? Como? Que dever de casa é esse? Aí no Oncotô e Oncovô, no planejamento estratégico, no Toró de Ideias, tem uma outra ferramenta. Não é Toró de Ideias, é Toró de Parpite. De Parpite. Tem uma ferramenta que você vai definir onde é que é seu ponto forte, onde é que é seu ponto fraco, quais são as suas fraquezas, quais são as suas oportunidades. E aí você vai definir, por exemplo, ameaças. Né? Pega o caso que a gente estava vendo lá de uma gráfica. Se tivesse feito o swap lá, né, que chama em inglês, vai falar, não, tá chegando esse negócio de e-commerce, tá chegando essa digitalização, vai ter um menino de 17 anos aí que vai sentar no computador, vai fazer isso tudo que eu estou fazendo com um prédio inteiro de gente, tal, não sei o quê. Então, quem sabe eu já não... Põe lá, ameaças, chegada do digital, tal, não sei o quê. Aí vai ter um plano de ação dizendo, como é que eu vou combater isso? Então, quem sabe eu não compro já uma startupzinha disso daqui e já vou jogando as coisas para lá e quando isso acontecer eu já estou lá na frente, fecho uma e fico na outra. Então, você tem que entender o seu negócio, ver onde é que você é forte. Aí forte, onde eu sou forte, eu vou tentar enxergar como essa força vai me dar oportunidade. Aonde eu sou fraco, eu tenho que me fortalecer. E aonde eu sou ameaçado no mercado,
eu tenho que abrir o olho, porque a ameaça é externa. Pode vir, e aí vem uma pandemia, aí todo mundo come em casa, e aí vem o home office, vem tudo. Mas a pandemia não é um bom exemplo. Porque não era uma coisa completamente mas fora. crise vai ter, guerra vai ter, subprime vai ter. Então... Mudanças de negócios, isso, né? Isso é parte do business. Uhum. Não pode ficar falando... Não pode cochilar. Não, isso a vida sua é essa. E, pô, tem povo mais escolado do que o brasileiro em crise. O Collor já pegou a nossa poupança. A outra lá inventa uma crise dela mesmo, o negócio vai para -4 PIB. Então, nós somos escolados em crise, ou seja, não temos expertise. O americano hoje está desesperado com juros de 5%. Não sabe trabalhar, está todo mundo apavorado. Daqui a pouco vai se jogar dos prédios. E a gente? Né? Nossa, Silvio estava 14 outro dia. Então, isso daí tem que preparar a empresa. O problema não é as crises, o problema não é o Brasil. O problema é que as empresas não são preparadas. Perfeito. É difícil encontrar uma empresa que saiba o que está fazendo, que invista com objetivo, com caixa, né? Eu acho que então, vou voltar à minha pergunta, né? Como é que a gente implanta essa cultura de governança? Porque o SWOP, essas ferramentas, elas estão dentro de uma cultura de governança na empresa, tanto para reestruturar, mas para continuar. E quais ser, assim, eu queria uma dica prática, porque eu quero que a pessoa que veja, até se você está vendo aí, pega um bloquinho e escreve o que eles precisam para começar a governança, porque isso parece que é fácil em grandes empresas, mas o que eu vejo nas médias, pequenas empresas, que nem sabe que isso existe. Não, nem sabe que pode ter. Respondendo de forma bem prática e direta, eu acho que as empresas não têm condição de fazer isso por elas mesmas. Uhum. Porque primeiro você está no dia a dia, você não tem tempo para nada. Você está afundado na operação, você não consegue ter o ócio tá criativo devendo, tem do banco, grego. tem cliente, Olhar, nossa... Então precisa de ajuda externa. Uhum. Né? O trabalho que eu faço eu não sou consultor, não sei chegar lá na empresa lá do Mariano e começar a falar, eu vou chegar lá, vou fazer isso, que vou aumentar seu faturamento, que vou aumentar seu lucro. Não sei fazer isso. O que eu sei fazer é organizar as ideias e uso a minha experiência, mas todo o conteúdo eu tiro das pessoas. Pegar no medicamento lá, nunca vi medicamento. Então, as ideias do medicamento vai sair de quem sabe, quem faz no dia a dia, há 40 anos. Agora eu vou falando, mas isso daqui não vai funcionar, isso daqui você está duplicando seu custo, aqui não vai ter. Você não tem que pegar a mesma base, não abre nada fora, porque você vai duplicar. Cuidado com o filial. Por que você... Eu teve uma empresa de bens de capital, quando eu estava lá nessa empresa lá em Minas, que um concorrente não tinha governança, era administrado pelos executivos. Aí os caras de bens de capital começaram a abrir coisa no Nordeste. A primeira coisa que eu cheguei lá nessa empresa, eu pedi para fechar a fábrica que não estava produzindo. É lógico que se produzir tudo num lugar só, é mais barato do que produzir em 2 lugares, que duplica todo o custo. Né? Então, tem que ter esse entendimento na cabeça das pessoas, mas precisa de alguém externo, que a empresa confie, que possa organizar as ideias. Não existe, acho que essa conversa de que vem um cara aqui que vai resolver o problema. Tem alguns consultores que são de excelência, né? Fundação do Cabral, o Falcone. Aí eles vão trabalhar o processo, mas não vai te direcionar a empresa, porque não é a fundação, não é o Falcone, não é que vai tirar as ideias da sua cabeça. Você não tem mágica, né? Você... É a sensação que eu tenho, ninguém conhece melhor o seu negócio que você mesmo. Claro. Aí tem que ter uma pessoa de fora com uma visão muito mais crítica, muito menos... Com ferramentas. Menos sanguínea, menos emocional, com ferramentas para que aquilo... Para tirar a sua ideia, tá com problema de saúde. Da cultura também. Olha, vou te dar uma medicação que você vai recuperar, vai fazer exercício, vai melhorar, vai ter uma alimentação melhor. É basicamente isso. Mas é o seu corpo, é você que vai fazer o regime, é você que vai me dar a alimentação.
E, como você falou, normalmente quando isso acontece é porque está com uma dor muito forte. E aí tem que saber também se essa dor não é uma dor terminal, que às vezes acontece muito, o cara quando pede uma ajuda, pede não sei o quê, às vezes nem dá, porque o cara está tão endividado, não tem. Porque aí precisa de uma recapitalização, precisa de um negócio bem mais sofisticado, um investidor, aí já não tem muita salvação, né? O negócio já foi mais ou menos para o brejo, ainda mais com esse juro alto. E tem muito caso assim, né? Que não tem nem mais. Tem que acertar o ponto, assim, não deixar. O cara tá todo tomado com câncer, porque aí não vai ter quimioterapia que vai resolver, né? Você está falando de empresa endividada, tem muita gente que vai ouvir a gente que está numa situação dessa, né? A empresa está numa crise financeira, mas não está na crise financeira ainda terminal. Para essas empresas que estão numa crise financeira, quais são os primeiros passos assim que ela tem que começar também a pensar? Tem passos óbvios, você vai falar cortar custo e tal, mas passos estratégicos, tem um planejamento estratégico que é voltado para isso, para reestruturar a crise financeira? A crise financeira, você vai no médico com alguma queixa. Uhum. É o final, ou seja, tá tudo dando errado, e aí você está sem dinheiro, está endividado. Aí você tem que voltar lá atrás para descobrir por que você chegou nesse ponto. Uma coisa eu já sei, depois que a coisa ficou ruim, com esse juro alto, a sua linha lá de despesa financeira deve estar desse tamanho. Quer dizer, mesmo que o seu negócio seja mais ou menos, já não é mais ou menos porque você está pagando tudo em juro, né? Agora, para tentar ver se é salvável ou não, você tem que ir lá, ver o seu negócio, ver o que você está fazendo. Ver se você não está vendendo 36 produtos quando podia vender só 8. Você tem que revisitar o modelo. É meio que olhar para dentro, diminuir para voltar? Pode ser o caso, que é a maioria dos casos, mas pode ser também aumentar faturamento? Pode acontecer. Se eu estou com uma fábrica com metade da capacidade, então o faturamento faz sentido aumentar faturamento. Se eu encher minha fábrica, eu vou estar com mais ou menos com a mesma base de custo fixo, só vou aumentar o variável e aí vou ter uma solução. Agora, estou com a fábrica lotada e estou perdendo dinheiro, então está alguma coisa errada, porque o meu negócio que eu estou fazendo não é bom. A sua resposta foi legal, porque eu esperava que você fosse falar alguma coisa específica já do financeiro, mas não. É como uma doença mesmo, né? Às vezes a doença ela é o resultado de uma série de hábitos que você tem que levou à doença. A questão financeira, então, é pensar nessa série de situações que levaram ao financeiro. A parte do financeiro, o que você pode fazer? Se o negócio está dando ruim, vai ficar ruim. Então, você pode ir lá no banco, o banco já deve estar sabendo que você está mal das pernas, não vai te dar nenhum refresco. A situação está muito ruim, recuperação judicial. Pouca gente busca, mas tem que buscar. Olha, não tem mais jeito. Mas não adianta mesmo fazer recuperação judicial se o negócio não for reestruturado. Isso aí só vai prolongar a morte, né? Mas para financeira, assim, ó, vamos na última linha ali para tentar. O cara está afogando. Porque a recuperação judicial, estou te devendo 1 milhão, fala, vou te pagar 200 mil em 15 anos, faz um plano e você cai essa dívida. Agora, não adianta nada fazer se você não tiver fazendo diferente, porque se você fizer igual ao que você fez, que te levou à recuperação judicial, vai dar outro, vai dar falência, né? Vai dar ruim. É conhecer seus números, conhecer seu negócio, conhecer seus números de custo, entender muitas vezes cortar a própria carne. Tem muito empresário que ele acaba usando os recursos da empresa para pessoal, mistura aquela questão física e aí jurídica. É outro problema. Outro problema. E caixa. É uma máxima que tem que ter caixa, né? Não dá para você trabalhar uma empresa sem caixa. Eu brinco desde a época que você tinha que ter capital de giro. Lembra? Agora fluxo de caixa. Agora fluxo de caixa. Tem alguns conselhos que valem para a maior parte, que cortar custo é igual cortar unha. Tem que cortar todo dia, cortando.
não é para todos, mas para a grande maioria. Caixa também é consequência. Você ter caixa ou não ter caixa, está endividado, é lá em cima, é o negócio seu, que vai ver você está num negócio que você, igual o sapo, estava na aguinha quentinha, não sei mais o que, aí veio o e-commerce, veio não sei o que, o marketplace, veio não sei quem, aí, aqui em frente mesmo, tinha várias farmácias pequenas, não tinha? Uhum. Aí tô lá, tranquilo, vendendo, não sei o quê. Aí daqui a pouco tem uma obra ali do meu lado, não sei o quê, aí põe uma placa, Drogaria Araújo, então. Alô, Drogaria Araújo, pode patrocinar a Pronto, gente. acabou. Não vejo mais nenhuma farmácia, fechou tudo. Aí o cara vai falar, pô, Drogaria Araújo, pô, eu como é pequenininho aqui, antes de começar a obra, já põe para venda o negócio, eu vou sair fora. Tá atento às A mudança do mercado, porque não vai concorrer. Aí os caras vão. Aí daqui a pouco. E Araújo é o seguinte: uma aqui, outra ali, outra ali. A margem deles é tão gigante que aí esse conceito que eu falo de ter custo, não poder duplicar, não vale. Porque o business deles é outro. Uhum. O remédio que custa Então, R$15 o que na internet, sobra ele vende a 50. O que sobra? Fechar? Ou se reinventar. Não. Mas como? É isso. Ou se reinventar. Aí acho que Porque fechar antes do caos, né? mudar de ramo. Mudar de ramo também. Seria isso. É um exemplo mais dramático, né? Mas que eu sim. lembrei aqui, mas como é que Mas você é real, é factível. com o Araújo? Eu vi uma entrevista do pessoal da Araújo, não sei se foi um diretor ou uma diretora, contando a história deles, que ele teve eles estavam nos Estados Unidos, e aí ele visitou uma farmácia e viu que a farmácia tinha um monte de coisa, além do medicamento. E aí ele trouxe para cá esse modelo de trabalho, ou seja, a Araújo também está se reinventando. E então, ele tem produto próprio, aquele mil. Então, vai ter produto próprio, você entra na farmácia deles. Tá falando eu pedir patrocínio para Araújo, mas são muito inteligentes. Tem produto próprio, você entra na farmácia, você faz uma compra na farmácia. Você tem bebida, Coca-Cola, água, você tem revista, livro. Todo dia eu comprei um livro na Araújo. Você tem outras coisas. Então, os próprios grandes também vão... Ração de cachorro, gato. Sim, tudo. Você acaba comprando tudo. Então, a empresa tem que estar atenta, pivotando, se readequando para não ser engolido. Vamos pegar de novo esse exemplo das farmacinhas pequenas aqui. Pô, se eu tô ligado, Araújo já chegou ali, não chegou, não sei o quê, pô, não é mais fácil eu sair fora, sem dívida, vender meu estoque todo, do que ficar, Araújo abriu, eu estou vendendo menos, mas eu estou comprando e eu estou me endividando e estou começando a ficar com caixa negativa e tal, e aí quando perdeu tudo. Outro ponto, o empresário, o empreendedor, ele não pode ter apego, né? Apego é um revés. É difícil, né? É difícil. É difícil, o cara criou e tal. Mas é por isso que a gente volta naquela tecla de ter a ajuda externa. Perfeito. Tanto que fala, é conselheiro independente, quer dizer, você não tem sentimento com o negócio. Você vai dizer, olha, aqui tem que fechar, ali fecha isso antes que a Araújo abra. Mas eu estou aqui há 30 anos. Meu amigo, difícil, não espera bater no banco para... Ou então você vai no banco, imagina, se o cara foi no banco para comprar um estoque e a Araújo abre. Vai vender estoque para quem? Ou seja, são exemplos mais radicais, mas eu acho que as empresas têm que se conhecer. A gente discutia o marketing. Não existe empresa de marketing. Meu negócio a empresa me procura e eu vou aumentar o faturamento dela em 10%. Uhum. Então não é marketing, é uma forma de melhorar o resultado. Uhum. E também outra coisa que a gente não discutiu, mas faturamento não quer dizer nada. Já vi muita gente quebrar faturando mais. Se você está faturando mais em um negócio ruim, você quebra mais rápido. Então, aí sim, é caixa. Você tem que ter o seu negócio, tem que estar voltado à caixa. Então, tem que ser um negócio bom que gera caixa. Aí o pessoal discute. Vai aplicar na bolsa, cai em fundos e tal, não sei o quê. Bolsa, eu falo, gente, compra ação em empresa que paga dividendo. Mas por que põe comprar de... Olha, só paga dividendo quem tem lucro líquido. Quem não tem lucro líquido, não paga dividendo. Então, se não paga dividendo, ou a empresa está crescendo e reinvestindo, que são poucas, ou então a empresa é ruim. Por que não? Comprar ação só
imagina, aconteceu o caso da Magalu, né? A empresa que vai crescendo em nome, então a sua ação vai crescendo. Mas pode acontecer de você ter a queda. O varejo é ruim. É. Varejo, companhia aérea. Eles vão se trocando, né? Uhum. Então, tem que ter investimento, tem que de bolsa. Pega a Vale, pega a Elétrica, pega a Petrobras, VEG. Porque as empresas boas pagam dividendo. Pagam dividendo por quê? Porque tem lucro líquido. Quem não tem lucro líquido não paga. Aí investe na Cogna. Educação, nunca pagou dividendo. O pessoal comprou 10, está 2,44. Ou seja, então também é um bom parâmetro para a gente pensar da importância que, na visão reestruturação, governança, pensar no caixa, pensar em montar um planejamento que você tenha faturamento, mas que esse faturamento vire caixa. Vire lucratividade. Caixa. E a gente discutiu ontem também. Você faz um investimento que não te gera caixa. Uhum. Aí se piorou a empresa. Uhum. Quando você deu a rachada no cara do marketing, né? É um menor, mas, por exemplo, eu vou fazer um prédio, fiz esse prédio aqui, mas não me gerou caixa, você piorou. Eu tinha um dinheiro, ou então me financei, que é pior ainda, e aí não gerou caixa. Então, ou seja, eu vou botar esse dinheiro para quê? O que ele vai me gerar de caixa? Uhum. Ah, não, eu aumentei meu estoque. Bacana, então eu vou girar mais o estoque, em vez de vender 30, eu vou vender 40, pô, bacana, 40, mais uma margem de 15, pô, caixa. Agora, eu vou aumentar meu estoque, vou fazer um investimento, 2 milhões, 3 milhões, isso não vai me gerar caixa? Piorou. Vou ficar num lugar mais confortável, mas mais pobre. Tem que ter racionalidade. Falando em investimento, né, de você para ter lucratividade. Hoje o marketing ele já está mais tangível, né, para gerar indicadores. Como é que você vê o marketing bem feito dentro de uma empresa? O que ele precisa ter? Aí esse é o conceito que eu estava discutindo. É o que e o como. O que é esses objetivos, é entender a empresa, definir o que você quer. Eu quero chegar em 2030 faturando 30 milhões. Isso é o quê? Então, para mim faturar 30 milhões, o que eu vou precisar? Eu vou precisar ter uma fábrica, eu vou ter isso, e eu vou precisar ter um marketing para vender minha Coca-Cola, meu... O marketing é como. Então, para atingir um objetivo, você vai usar o marketing como vai usar outras coisas. Agora, as pessoas usam o marketing como o quê? Aí eu vou pegar, eu vou fazer um marketing. O que eu vou fazer um marketing? Eu estou precisando de faturamento? Se eu não fizer o marketing, eu vou deixar de faturar? Às vezes você tem business to business, vai vender para quê? Ô Luiz, caminhando aqui para o final da nossa conversa, para a gente tentar resumir, sei que é muita coisa que a gente falou, muita coisa boa, as experiências que você traz para quem está ouvindo a gente são experiências que dá para serem aplicadas na vida, no próprio negócio, mas a gente conseguiria resumir em alguns... Eu sempre sou dos passos, né? Eu fico querendo trazer passos. Para inspirar pessoas. O que você acha que a gente poderia passar para o cara que está ouvindo, para a mulher que está ouvindo, empreendedora que está ouvindo a gente agora, que está numa situação de crise, o que ele a gente poderia resumir para ele dessa nossa conversa, para ele sair disso, dessa também, crise? Não só quem está em crise, mas também quem não está, quais são os pontos de atenção para o negócio, que não fique. Né? Eu acho que tem que fazer diferente. É por isso que talvez uma ajuda externa é o mais conveniente, porque você está tão envolvido no problema que ou você vai cair nele ou você já está nele. Uhum. Então você tem que buscar alguma coisa que te dê esse apoio. Acho que é muito difícil uma empresa sair sozinha assim, uhum. porque está viciado, tem que entender o que aconteceu. Né? Então, eu acho que o meu conselho é tentar buscar. E tem coisas aí também, tem Senac, tem Senai, tem coisas bem razoáveis aí, Sebrae, que podem ajudar, dependendo do tamanho da empresa. Tem outras fontes, mas eu acho que buscar alguma ajuda, buscar uma nova visão, e aí o que eu recomendo, que
que eu vi aí usando porcentagem de 100%, é quando você se organiza, faz um cotô, um que eu vou, o que eu vou precisar, onde é que eu vou chegar, o que está me faltando, eu tenho recurso humano, eu tenho isso, eu tenho caixa, eu tenho que fazer isso, eu vou crescer, mas tá bom, bacana, você vai crescer. E quem que vai pagar? Eu vou crescer, como é que cresce? Tem que ter dinheiro. Você tem dinheiro, você tem investidor, o banco vai te financiar, é hora de pegar coisa no banco. Quer dizer, tem o independente, a pessoa de fora, vai te fazer essas perguntas difíceis. E essas perguntas difíceis que são as que vão dar as respostas certas, né? Não existe resposta fácil para problema complexo, né? E a gente precisa, e para resolver problema complexo, a gente precisa de fazer as perguntas difíceis, responder as perguntas difíceis. A notícia ruim que eu tenho é que cada empresa tem uma solução diferente. Customizado mesmo. Eu fiz esses cursos que você citou que eu fiz lá fora, eles têm a mesma base, eles te dão uma base conceitual e depois eles passam exercício, né, de cases, né? E aí põe os grupos de 4, 5 pessoas, aí você estuda os cases e tal. Cara, não. Aí você pega, pô, tá aqui, abre o livro ali, pá, aplicar isso, aplicar aquilo, aplicar. Aí vem, você dá a resposta lá, o que você faria e tal. Aí o cara dá a resposta que aconteceu na prática, o dono lá, cara, o cara fez totalmente diferente, deu certo, cara. Então a conclusão que você chega é que não tem fórmula de bolo, tem que entender o sentimento de quem está lá dentro, do dono e tal, e organizar as ideias. Mas não tem fórmula de bolo. Não pega um exemplo dessa empresa aqui que deu certo, vou copiar aqui. É lógico que tem algumas coisas que são padrão, cortar custo, tal, mas as ideias, o que tem que pegar da cabeça das pessoas que fazem. Perfeito. E o empreendedor tem que ter resiliência, persistência e muita coragem, né? E preparo, né? Preparo. Porque a maior parte das empresas até 5 anos fecha. Ó, obrigado, Luiz. Muito prazer bom. Estar aqui com vocês, bater esse papo. Foi muito bom. A gente gostou demais. Foi uma conversa mais técnica, mas a gente queria realmente trazer esse tema para o nosso público, né? Para as pessoas que vão assistir ou ouvir a gente, porque é o propósito do nosso podcast. Nosso podcast, além do mais, é buscar mesmo falar de forma... trazer coisas novas para assuntos que estão aí no dia a dia das pessoas, focado muito nos negócios, nas pessoas. E eu acho, né, Desirê, que a gente cumpriu essa meta hoje trazendo o Luiz aqui. Nossa, Luiz, só tenho que te agradecer. E eu Não, achei prazer assim, foi meu. Informação e inspiração. Eu acho que já é um bom começo para a gente começar a ter uma nova visão, até da realidade que a gente está inserido, né? E às vezes uma pessoa de fora planta uma sementinha na cabeça que abre um universo, um mar azul pra gente, né? E é esse o nosso propósito mesmo aqui. E, como eu falei, não se iludam que crise vai ser emendada uma na outra. Perfeito. Então não vai... Força na peruca. Tem que não tem outro fortalecido, jeito. Vai ter que ir para academia para estar fortalecido para enfrentar. E detalhe, e também um bom psicanalista, porque a mente tem que estar sã, né? E as pessoas estão adoecendo. Isso vai ser um outro papo, tá? Vamos ter mais disso. Para você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente pelo YouTube, deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês tiverem dúvidas que a gente pode depois levar para o Luiz responder vocês. Coloque aqui embaixo para a gente tentar trazer isso para vocês. E também, se vocês gostaram, o que vocês sentiram, se tem interesse que a gente traga outras pessoas, também especialistas de outros segmentos, para que a gente possa trazer, né, e colocar aqui, conversar com essas pessoas, que vai ser bem legal. Tecla SAP. Sugestão, reclamação, pergunta. A gente está aqui disposto a sanar todas essas dúvidas e fazer e trazer realmente informação. Eu acho que falta muito profundidade hoje nas conversas. Ótimo você ter o blasé. Só que tem momentos que a gente precisa realmente de informações, né? Para saber onde a gente pode chegar, para entender o nosso potencial e seguir em frente. Isso aí. Né? E sempre com a cabeça erguida, porque todo empreendedor erra, acerta, quebra. O grande lance é ser fênix, né? Ressurgir das cinzas. Boa. Luiz, como é que o pessoal te encontra? Como é que o pessoal consegue falar contigo?
Bem, eu acho que é a melhor Te forma... contratar um cara como você aí. Ele é acessível, tá, gente? Não precisa ter medo. Perguntar não ofende. Eu acho que talvez o melhor caminho aí é o LinkedIn, né? LinkedIn. É Luiz com S Nepomuceno. Perfeito. Contactar lá, conectar e trocar ideia, ver o que pode ajudar, enfim. Bacana. Não tem fórmula de bolo, não. Beleza. Desirê, e você, como é que o pessoal te encontra? @Desirê_Couri, né? COURI. E pode mandar mensagem que a gente tá aí. É isso aí. Eu, através do @MarianoMirandaBR, através aqui do nosso canal do YouTube, pelo Spotify, tudo vocês vão conseguir falar a gente aí pelos demais canais e plataformas. É isso aí. Todas as mídias sociais. Isso aí. Obrigado. 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 Gente.